Muito bom, queridos, eu quero convidar todos e todas para abrirmos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dando sequência às exposições nessa carta tão maravilhosa da Bíblia, tão contemporânea, tão atual, com uma mensagem tão para os dias de hoje, para o coração da gente hoje. Eu quero ler com você e refletir com você no trecho que vai do versículo 7 até o versículo 9. Filipenses, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 9. Caso você esteja aqui sem Bíblia, o texto vai ser projetado também nessas TVs aqui na frente do palco. Você que está em casa já vê o texto sendo projetado aí em sua tela. Acompanhe conosco a leitura. Diz assim, nas palavras do apóstolo Paulo, a essa igreja que ele tanto amava, que 10 anos antes da redação dessa carta havia sido plantada pelo próprio apóstolo Paulo. No verso 7 ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor permite que o nosso coração se depare com o fato de que Tu és um Deus digno de ser louvado. Obrigado. Obrigado porque diante da Tua presença, o nosso coração não permanece cauterizado nem amargo. Obrigado porque diante do Senhor, o Deus da vida e o Senhor da história, a nossa alma se curva em reverência e os nossos lábios confessam aquilo que o nosso coração reconhece como verdade. E acabamos de entoar isso aqui. O Senhor é o nosso pão, o verdadeiro alimento que tem o poder de nutrir a nossa alma vem do Senhor. No Senhor está a nossa vida. Apenas no Senhor nós encontramos esperança real para a vida real. O que eu te peço nessa manhã de domingo com os meus irmãos e as minhas irmãs, com tanta gente querida que acompanha ao vivo esse culto ou acompanha a transmissão posterior dele, é que o Senhor, o Deus que fale a nossa alma, fale ao nosso coração através da Tua palavra, porque é palavra viva. Que apesar de mim e a minha limitação no falar, e apesar dos meus irmãos e irmãs e os nossos corações indignos do Senhor, que pela Tua graça e pela Tua bondade, graça esta e bondade esta que tem conduzido a nossa história até aqui e nos permitiu estar nesse momento com os corações postos aqui, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos nutra, que possamos sair daqui dizendo: que bendita manhã, que gloriosa experiência foi ter estado na comunhão com o meu Deus, ao lado de gente querida, com um coração disponível a estar diante de Deus, ouvindo Sua voz e caminhando em obediência à Sua vontade. Oramos assim, pedindo também que o Senhor cuide dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, para que também aprendam e se desenvolvam no amor e no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, uma das coisas que tem o poder de tornar a nossa vida significativa, aquela coisa que a gente fala assim: poxa, a minha vida tem sentido, minha vida tem valor, minha vida tem razão de ser. Uma dessas coisas, sem sombra de dúvidas, é quando nós alcançamos a capacidade de estabelecer aquilo que é importante. Quando nós temos a capacidade de discernir o que é importante daquilo que não é importante, e através desse discernimento e desse estabelecimento de importâncias, vivermos por aquilo que importa. Ninguém
pode dizer acerca da vida que ela é boa e que ela tem sentido quando você vive todos os dias por aquilo que importa para o outro, mas não importa para você. Por aquilo que é um valor, um bem, uma alegria para o outro, mas que não é para você. A vida fica vazia, a vida fica pobre. O nosso tesouro está naquilo que importa para nós. Aquilo que a gente atribui valor está naquilo que importa para nós. Não é sem razão que Jesus, no seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte, registrado lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, disse aos seus discípulos o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque o coração da gente se debruça sobre tudo aquilo que nós falamos que importa. O que nós consideramos importante ganha os nossos pensamentos. Você medita, pensa naquilo dia e noite. O que consideramos importante recebe toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação, afinal de contas, importa. O que consideramos importante recebe o investimento do nosso tempo e recebe o investimento dos nossos recursos. E não, nós não colocamos o nosso tempo tão raro em coisas que pouco importam para nós. Nós não colocamos os nossos recursos emocionais, nem os nossos recursos financeiros, naquilo que a gente olha e fala, isso é palha, não tem valor nenhum. Mas eu estou com tempo livre, eu estou com dinheiro sobrando, eu estou com emoção transbordando, eu vou me aplicar a essa coisa que pouco valor tem. Não, sabemos que Jesus tinha razão. Onde está o nosso tesouro? Está o nosso coração. Então eu te pergunto nessa manhã, o que é mais importante para você? Eu sei que as perguntas simples às vezes são as mais difíceis, porque a gente começa a enumerar uma lista de importâncias. Mas o que é mais importante para você? No trecho que lemos hoje na carta aos Filipenses, Paulo fala daquilo que era a sua grande importância. Paulo não apresenta uma lista. Ele não diz as coisas que importam para ele, mas ele diz a coisa que é mais importante. E para nós hoje aqui, muito mais do que considerar a experiência particular do apóstolo Paulo, que bacana, vamos fazer aqui então uma incursão histórica na vida e nas emoções de Paulo, e vamos sair dessa manhã de domingo entendendo o que para Paulo importava. Muito mais do que isso, nós estamos diante de um texto que nos ensina aquilo que é mais importante na vida cristã. Ou pelo menos aquilo que deveria ser tido por nós como algo mais importante, se temos identificação com Jesus Cristo e dizemos ser seus discípulos. Mais uma vez, apenas para nos ambientar no que Paulo está escrevendo, se você conseguiu acompanhar as últimas mensagens, você deve se lembrar que aqui Paulo está alertando aos cristãos da cidade de Filipos sobre os perigos dos falsos ensinos de mestres judaizantes que estavam infiltrados nas igrejas daquela região. Esses mestres judaizantes ensinavam basicamente duas coisas. Uma muito parecida com o que Paulo falava. Eles diziam, Jesus é maravilhoso. Sim, Jesus é o Senhor. Paulo estava certo ao pregar a nós aqui o Evangelho. Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Mas entendam uma coisa, vocês filipenses, diziam os mestres judaizantes. Se vocês querem de fato ser parte do povo de Deus no mundo, se vocês querem de fato ser aceitos por Deus, amados por Deus, perdoados por Deus, não basta vocês dizerem apenas que têm fé em Jesus. Só Jesus não será suficiente para vocês. Vocês precisam cumprir os ritos da lei, dada por Deus ao povo de Deus no Antigo Testamento. E dentre as muitas leis, a principal, vocês precisam carregar no corpo de vocês a marca da aliança com Deus. Vocês precisam passar pela circuncisão. E vocês viram, nós vimos aqui na semana passada, como que Paulo fica com seu espírito agitado, porque a simples menção disso esvaziava a suficiência de Cristo, a suficiência da obra da cruz e a glória do Evangelho. Essas pessoas, esses judaizantes, se gabavam de sua própria performance religiosa.
Eles achavam tanto a respeito de si mesmos que se julgavam capazes de serem ensinadores dos outros e cobrarem da vida dos outros o que eles deveriam viver, tendo como medida o seu próprio procedimento e o seu próprio comportamento. Afinal de contas, eles acreditavam possuir méritos diante de Deus. Você já viu gente que carrega lá dentro do coração aquela sensação de que Deus tem alguma dívida com ele, alguma dívida com ela? Porque eu oro tanto, porque eu jejuo tanto, porque eu faço tantos sacrifícios de fé, porque eu sou tão generoso com o pobre, porque eu tiro do que é meu para dar para o outro. Não é possível que Deus não vá olhar para mim e querer muito me abençoar, e mais do que querer, sentir-se na necessidade de me abençoar, porque eu sou boa coisa demais aos olhos de Deus. Era assim que esses homens, esses líderes se julgavam, e Paulo vai dizer que isso é um total absurdo, que essa ideia de que nós nos aproximamos de Deus, somos amados por Deus, aceitos por Deus, perdoados por Deus, não apenas com base no que Cristo fez por nós e nos ofereceu de graça, mas com base também no que nós passamos a fazer para Deus, e deixamos então Deus em dívida conosco, além de um total absurdo, além de totalmente ridículo. Paulo vai falar, ou melhor, Paulo vai se comparar com essas pessoas. E os versos seguintes aos que lemos na semana passada, nós encontramos Paulo apresentando as suas credenciais. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, o que eles falam é uma coisa terrível, é enganosa. Mas eles se acham com credenciais muito elevadas para dizerem o que dizem, não é? Mas eu vou dizer uma coisa: se alguém tem razões para confiar em suas próprias credenciais, esse alguém sou eu. E aí, a partir do verso 5, até o final do verso 6, que nós não lemos aqui, Paulo apresenta o seu currículo. E Paulo diz o seguinte: olha, eu sou um genuíno israelita. Eu sou filho do povo de Israel. Eu venho de nobre nascimento. A minha linhagem, isso era muito importante no judaísmo, é uma linhagem nobre. Eu sou ortodoxo na minha crença, sempre fui. Eu tive uma formação invejável. A minha formação teológica e religiosa foi aos pés do maior mestre do judaísmo dos meus dias, Gamaliel. Eu sempre fui escrupuloso em minha conduta, zeloso no meu procedimento. No entanto, desenhando para os seus ouvintes, os seus leitores, que ele poderia, se fosse por critérios de desempenho religioso, sentir-se acima do que aqueles judaizantes estavam ensinando ao povo de Filipos, ele passa a dizer uma coisa diferente no verso 7. Ele diz: mas o que para mim era lucro, nós lemos isso aqui, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Um currículo invejável, religiosamente falando. Dentro do judaísmo, um currículo invejável. E Paulo diz: aquilo que poderia ser considerado por mim um lucro, uma vantagem, um benefício, uma credencial que me diferencia dos demais, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Essas são as palavras de um homem completamente transformado. Um homem completamente transformado que agora tinha uma nova visão ao seu próprio respeito e tinha uma nova visão a respeito de Deus também. Paulo antes era um homem cheio de orgulho próprio. Paulo antes, assim como esses mestres judaizantes infiltrados na igreja da cidade de Filipos, também se envaidecia de sua religião, também se envaidecia do quanto ele era capaz de fazer por Deus, também achava que isso de alguma forma colocava Deus em dívida com ele, porque ele era melhor do que os demais. Ele fazia mais, ele falava mais, ele era mais significativo, mais relevante do que todos os outros, ele era cheio de orgulho próprio, mas agora nós estamos lendo as palavras de um homem humilde. Não um homem humilde que se torna capacho para ser pisado pelos outros, um homem que tem absoluta consciência de quem é, mas exatamente porque ele viu a face de Deus na face de Cristo, exatamente porque ele viu na revelação do Evangelho a glória de Deus e a insignificância das suas tentativas de se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos, ele foi alguém tornado por Deus humilde. Ele sabia onde estava, ele sabia quem era, porque sabia quem Deus era. Antes, Paulo se achava melhor do que todos os outros, mas agora,
nós estamos lendo as palavras de um homem que se via como o pior dos pecadores. E isso não era exagero nem hipérbole usada por Paulo. Ele escreve para um de seus filhos na fé, Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 15, o seguinte: Timóteo, eu sei que Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior. O que faz alguém com uma formação cultural invejável, com uma formação religiosa invejável, com um lastro de influência na sua religião invejável, dizer a respeito de si mesmo: eu sei que Cristo veio para morrer pelos pecadores e dentre os pecadores eu sou o pior? E isso não parecer um exagero, mas a expressão da verdade como ele se sentia. Porque Paulo foi alguém que, por conta do seu encontro com Jesus, passou a não olhar os outros em primeiro plano, mas a si mesmo. E embora os outros pudessem ter as suas falhas, os seus desvios e os seus pecados, ele era incapaz de olhar para as falhas, desvios e pecados dos outros sem olhar primeiro os seus próprios desvios, falhas e pecados. A revelação que ele teve de Deus foi grande demais. Antes, Paulo buscava se aproximar de Deus com base em sua justiça própria. Mas agora ele reconhece que só pode se aproximar de Deus por meio da justiça perfeita de Jesus. Continua sendo por justiça, mas não a justiça dele. Por mais que ele se esforçasse, ele não chegaria no padrão. Por mais que ele cobrasse de sua própria performance moral, o seu pensamento teimaria em trilhar por caminhos desviantes. As suas reações e as suas emoções em algum momento não seriam condizentes com a sua fé. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiria, mas houve um que concluiu, que conseguiu, que teve a justiça perfeita em seu lugar, e foi Cristo Jesus. E toda essa mudança na vida desse homem, toda essa transformação que tornou um prepotente num ser humilde, um homem cheio de vanglória em alguém que considerava a realidade dos seus próprios pecados diante de Deus, toda essa mudança se deu, segundo Paulo, por causa de Cristo. O que antes para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. É a maravilhosa graça de Jesus que revela a insuficiência dos nossos méritos. Aliás, é a graça de Jesus que nos ensina que nós não contabilizamos méritos diante de Deus. É a graça que vem do Evangelho de Jesus que nos ensina que Deus não tem um livro contábil com uma coluna de créditos e uma coluna de débitos, e Ele está assentado em seu trono celestial, marcando a listinha conforme nós vivemos, falamos e nos movemos. E no final de um dia o Roberto teve mais créditos do que débitos, então hoje, nesse dia, eu amo mais o Roberto do que ontem porque ele se esforçou mais. Não, a graça do Evangelho muda essa noção toda. Não existe lucro na nossa performance. Nós não temos mais uma performance religiosa ou espiritual para que Deus fique admirado conosco. Nós temos sim uma performance de vida espiritual ou de vida de fé por causa daquilo que Ele fez por nós. Paulo entendeu que no Evangelho nada era sobre o seu amor por Deus, mas sobre o amor de Deus por ele. E isso faz toda a diferença. Toda essa transformação se deu por causa de Cristo e porque ele entendeu que aquilo que Cristo fez o chamava para uma vida que não estava baseada no amor que ele tinha por Deus, mas no amor que Deus tinha por ele. Paulo entendeu que no Evangelho nada era sobre aquilo que ele era capaz de fazer para Deus, que na caminhada com Jesus nada era com base naquilo que ele era capaz de oferecer para Deus, mas tudo era com base naquilo que Deus foi capaz de fazer por ele. Deus enviou o seu próprio Filho para viver na vida o lugar dos pecadores, e isso enchia o coração de Paulo. Então ele olhava agora para o seu passado no judaísmo, ele olhava agora para toda a glória que ele tinha quando chegava numa sinagoga, e todo mundo queria ouvir o grande Paulo, todo mundo queria se consultar com o grande Paulo. Ele coloca tudo isso no campo da perda. Ele diz: eu perdi todas essas coisas porque eu ganhei a Cristo. Eu considero tudo isso perda por causa de Cristo. Paulo entendeu, pelo Evangelho, que na vida cristã nada era sobre ele, tudo era sobre Jesus. Tudo era sobre Jesus. E ele segue no verso 8 dizendo: mais do que isso, considero tudo como perda.
Então, primeiro ele fala do seu currículo religioso, mas depois ele expande para todas as áreas da vida. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Que interessante. Não apenas o seu histórico religioso, não apenas a sua origem familiar, não apenas a sua invejável formação cultural, mas também todas as demais coisas da vida. Qualquer experiência vivida, qualquer conquista alcançada, tudo se tornou para Paulo relativo, menor. Tudo foi ofuscado quando colocado em contraste com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. São as palavras de Paulo. Que conhecimento é esse? Será que Paulo está falando de um conhecimento que a gente adquire quando abre uma enciclopédia, se debruça sobre ela, lê bastante, medita bastante e então diz: entendi, aprendi, adquiri um conhecimento impressionante. E agora, quando eu contrasto as demais coisas da minha vida com esse conhecimento que eu racionalizei, que eu entendi, que eu compreendi, tudo fica menor ou ofuscado? Não. Esse conhecimento que Paulo descreve como suprema grandeza do conhecimento é um conhecimento que trouxe Paulo a um contato direto e a um contato pessoal com a pessoa mais gloriosa que esse mundo já viu. Lembrem da biografia de Paulo. Lembrem quando esse homem conhece Cristo Jesus. Ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um judeu zeloso. Ele via o movimento cristão como uma ameaça e um movimento herético nascido no judaísmo. E ele queria calar e executar os cristãos. E ele estava fazendo isso com muita intensidade. E dirigindo-se para uma cidade chamada Damasco, onde ele havia recebido informações de que cristãos estavam escondidos lá, ele foi, segundo o texto no livro de Atos, respirando ameaças de morte contra os seguidores de Jesus. Ele bufava ódio. Mas no caminho para Damasco, ele teve um encontro com o próprio Cristo, ressurreto. E a Bíblia diz que Paulo viu uma luz tão intensa que ele ficou cego e prostrado no chão. E mais do que a luz gloriosa diante dele, ele ouviu uma voz que ao mesmo tempo que era forte, fazia a sua alma tremer por dentro, dizendo: Saulo, Saulo, esse era o seu nome até então. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E como se fosse necessário fazer a pergunta, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E houve a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você acha que está perseguindo a um grupo de pessoas que segue a um ideal de um ensinador que morreu pendurado numa cruz. Eu ressuscitei, e quando você persegue a eles, é a mim que você persegue. Gente, Paulo tinha tido contato com Gamaliel, o maior mestre do judaísmo dos seus dias. Paulo foi aluno de Gamaliel. Diz a Bíblia que ele aprendeu aos seus pés. Paulo, em sua história, teve encontros com grandes teólogos e debatia olho no olho com essa gente. Paulo era versado em filosofia grega. Você abre o livro de Atos no capítulo 17 e você vê Paulo em Atenas, chegando num lugar chamado Areópago, debatendo com os filósofos gregos no campo deles. Não no campo da teologia judaica, no campo da filosofia grega. Um gênio intelectual. Mas agora Paulo tinha visto alguém que pertence a uma categoria à parte. Ele viu Jesus. Esse conhecimento não foi um conhecimento adquirido por informação. Esse conhecimento não foi um conhecimento adquirido pelo convencimento de outro que tentava argumentar sobre a existência de Cristo. Não, ele encontrou-se com o próprio Cristo, ele o viu. Ele viu sua glória. E quando ele diz que todas as coisas perderam a cor, o sabor e a legitimidade, quando comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, ou à suprema excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nós precisamos entender que a excelência do conhecimento é devida à grandeza da pessoa de Jesus. Esse conhecimento é excelente por causa da pessoa de Jesus.
Ele viu o Senhor em sua glória, ele ouviu a sua voz, a sua alma tremeu. Paulo, até aquele momento em Damasco, no caminho para Damasco, nunca havia encontrado tanto poder e tanto amor num único lugar. Quem era aquele que o simples visualizar de sua glória tirou a minha visão e me fez prostrar no chão como sem força para permanecer de pé? E ao mesmo tempo, que amor era aquele que, tendo tudo nas mãos para me punir e castigar, porque eu era um torturador da sua gente, me tratou com graça e amor. Ele nunca encontrou tanto poder e tanto amor numa única fonte. Paulo foi capturado por aquele que ele queria capturar. Paulo foi capturado por aquele que ele queria capturar. Por essa razão, ele insere uma pequena palavra que torna tudo mais admirável na experiência que ele teve. Ele diz que considerou como perda todas as coisas comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Cristo Jesus, meu Senhor. Perceba, Jesus havia se tornado mais do que um exemplo para Paulo, mais do que um modelo a ser seguido. Paulo não está dizendo o seguinte: olha, eu considerei todas as coisas como perda comparado ao conhecimento de Cristo Jesus, aquele que me foi apresentado como Senhor, aquele que me ensinaram a chamar de Senhor, aquele que viveu uma vida moral extremamente admirável, semelhante à qual eu nunca encontrei no judaísmo dos meus dias, então eu me encantei pelo exemplo do Cristo. Não, ele está dizendo que considerou todas as coisas como perda, absolutamente todas as coisas de sua vida, todas as experiências obtidas no passado, por causa da grandeza do conhecimento daquele que, ao revelar-se a Paulo, tornou-se o seu Senhor. Jesus agora era o seu Senhor. Jesus era o amor de Paulo. Paulo conheceu o que era o amor quando ele conheceu Jesus. E não é que Paulo nunca tenha amado antes ou tenha sido amado, mas ele encontrou e entendeu que o amor estava numa dimensão acima e além de tudo que ele conhecia e que o seu mundo conhecia, quando ele viu o amor em Cristo. Jesus tornou-se a força de Paulo. É por isso que esse homem enfrentou o que enfrentou. É por isso que esse homem viajava fazendo missões, enfrentava mares bravios, foi dado como morto várias vezes, chegava num lugar e era rejeitado pelo que dizia, e era apedrejado, cuspido, chutado, e ele saía daquela região, ia para uma outra, e ele queria fazer a mesma coisa que havia feito na região anterior, falar de Cristo, falar do seu amor. Com que força um homem faz isso, se não for com a força do próprio Senhor? Tu és a minha força, Senhor. Jesus era a glória de Paulo. Ele não tinha mais uma glória própria. A sua fama não era mais a sua glória. A respeitabilidade adquirida com os anos não era mais a sua glória. Paulo pouco se importava, inclusive, com seu nome. Aliás, ele mudou de nome. Ele era chamado Saulo de Tarso e passou a se chamar Paulo, que significa pequeno, menor. Ele pouco se importava com a sua glória, ele se importava com a glória de Jesus. Jesus agora era o seu Senhor, Jesus agora era a sua rocha, a rocha firme debaixo dos seus pés. A vida podia parecer uma bagunça, as circunstâncias caóticas. Paulo, ora estava preso, ora estava sendo torturado, ora estava livre viajando e pregando o evangelho, ora estava assentado com autoridades políticas e podendo dar testemunho de Cristo. A vida dele era uma aventura, mas não eram os cenários que davam a ele segurança, mas Cristo era a rocha debaixo dos seus pés. Jesus era agora a esperança de Paulo, para a vida ou para a morte. Jesus era o seu Salvador. Ele entendeu que o que Jesus fez era suficiente para colocá-lo numa posição de filho de Deus, sem culpa nem medo, vivendo diante de Deus o Pai com fé e com base naquilo que Jesus, o Salvador, fez por Paulo. Jesus agora era o seu rei, e era pelo reino de Jesus que Paulo vivia.
Era pelas palavras deste rei que Paulo seguia. Era para agradar e ser fiel a este rei que Paulo existia. Você entende por que os cristãos ao longo dos séculos dizem que nada é maior nem mais importante do que Jesus Cristo e a relação que possuem com Ele? Você consegue entender o porquê disso? Você consegue entender o porquê da história dizer para nós que nos primeiros séculos da era cristã, homens, mulheres e crianças cristãos eram lançados em arenas para serem devorados por animais famintos que passavam mais de 15 dias sem comida? E uma arquibancada lotada de pessoas admirando o espetáculo cruento. Mas era dada uma oportunidade a esses homens e mulheres de não entrarem naquela arena e terem a sua vida tomada de modo tão violento e escandaloso. Eles poderiam simplesmente dizer: eu também cultuo ao imperador. César é sim um Deus também, uma divindade posta em nosso meio. Mas eles não conseguiam fazer isso, porque isso maculava a relação que eles tinham com Jesus. Havia um único Senhor, um único era digno do dobrar dos seus joelhos e do reverenciar do seu coração. E diziam a eles: vocês vão ser executados, devorados. E a história registra a resposta que esses homens e mulheres e crianças davam diante das ameaças: vocês podem tocar o nosso corpo, vocês podem arrancar os nossos braços e as nossas cabeças, essas bestas feras podem nos devorar vivos, mas vocês não conseguem tocar na alma que foi capturada por Jesus, e quando nós morrermos aqui, é diante dele que estaremos. Então nos faça esse favor. Por quê? Para os cristãos, ao longo dos séculos, nada é mais importante do que Jesus e a relação que possuem com Ele. Você pode ler livros maravilhosos, isso é bom. Está aqui alguém falando que ama os livros. Você pode desfrutar da música que aprecia, isso é um deleite. Isso é um deleite. Tem horas que eu simplesmente preciso colocar a música instrumental que eu amo ouvir, no estilo que eu amo ouvir, e desligar todas as outras coisas. Isso é um prazer para mim. Você pode fazer viagens maravilhosas. Eu amo viajar, tenho certeza que você também. Expande o nosso conhecimento, amplia a nossa cultura. Você pode ganhar dinheiro, fruto do seu empenho, fruto de grandes doses de sacrifício, da sua inteligência, da sua habilidade como gestor, da sua habilidade como perito naquilo que faz. Você pode estar cercado de amigos que dão mais sabor e beleza para a sua vida. Todas essas coisas, inclusive, são e podem ser vistas por nós como dádivas de Deus. Os livros, a música, as viagens, os amigos, o dinheiro. Mas quando você as toma em sua melhor qualidade e no nível mais alto delas e contrasta com a pessoa de Jesus, e quando você contrasta o que uma viagem pode fazer para a sua alma e o que Jesus faz à sua alma, quando você contrasta o que muito dinheiro faz por você e o que Jesus faz por você, quando você contrasta uma viagem com amigos que são maravilhosos e caros para a sua vida, e um instante na presença daquele que te chama para uma nova vida, com um novo coração e uma outra esperança, todas as outras coisas empalidecem. Elas ficam sem cor. Não é que elas não têm lugar ou importância, mas elas só não têm mais a suprema importância. Ele tem. A vida que Ele me chama a viver ao lado dele tem. Me permita, queridos, concluir fazendo algumas perguntas ao seu coração hoje. Você já foi possuído por essa espécie de vida? A simples menção desse nome produz doçura na sua alma. Uma canção antiga que eu amo diz isso: só de ouvir sua voz e sentir seu amor, e só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor e meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
Você já viveu essa espécie de vida? Você já viveu a sensação de que foi capturado? De que o teu coração foi simplesmente enlaçado por esse amor? Você não fez nada para merecer Ele. Você não deu nada para Ele. A sua vida sequer era digna disso. Mas de modo constrangedor Ele veio até você. Ele sorriu para você. Ele perdoou você. Ele ergueu você. Ele encheu você de dignidade e valor como um filho, como uma filha. Você reconhece que Deus tem agido em você? Que as mãos dele repousam sobre a sua vida? Esse negócio é uma verdade para a gente. Eu não consigo entender. E eu estou há 25, 26 anos caminhando no Evangelho, caminhando em igreja, e eu não consigo entender a vida de alguém que não foi capturado por essa verdade, que não foi escandalizado por essa graça e por esse amor, que não consegue reconhecer essa soberana mão de misericórdia e graça, sustentando sua vida, perdoando os seus pecados e levando além. Eu não consigo entender como gente assim consegue, domingo após domingo, estar num culto. Porque isso aqui é algo muito ruim para quem não faz sentido. Quando não faz sentido, melhor dizendo, para o nosso coração. Porque você não escuta a melhor música, você não está sentado na melhor cadeira, não é a melhor refrigeração, não é o melhor palestrante, isso aqui nem é uma palestra. E muitas vezes nós nos percebemos obrigados a escutar coisas que nos parecem contrária ao estilo de vida que estamos desenvolvendo, contrária às escolhas que estamos tomando, contrárias às palavras que estamos assumindo. Por que permanecer? E eu não estou pedindo para você que está aqui ou para você que está online ir embora. Você é muito bem-vindo, eu amo ter gente aqui, eu amo gente. Mas a questão é, essa vida possuiu você já? Qual é o sentido de estar aqui? De acordar cedo, se vestir, enfrentar trânsito, não ir para a praia, não ir para o clube, não ir para o churrasco, não ir para o mercado, não ir dormir mais tempo? Qual o sentido disso tudo se não for viver com Ele, por Ele, para Ele? Você tem visto este que tem o poder de levar você a preferir perder todas as outras coisas do que perder a Ele? E o que Ele oferece? Eu prefiro perder tudo. Eu só não posso deixar de tê-lo. Eu prefiro perder qualquer coisa, qualquer amizade, qualquer respeitabilidade. Eu só não posso perdê-lo. Você pode dizer sobre Jesus, como disse Paulo, Ele é o meu Senhor. Por causa dele, eu considero qualquer outra coisa como perda. Tudo está disponível para ser perdido, exceto Ele, o seu amor, a vida que Ele me chama a viver. Entende? O que é mais importante para você? O que importa mais? Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, colocando o nosso coração, e eu queria fazer algo um pouco diferente hoje. Eu queria convidar os músicos de novo, e após a oração eu queria que você cantasse mais uma vez aquilo que talvez Paulo pudesse cantar também. Talvez Paulo pudesse unir-se a nós num coro dizendo: este é o meu respirar. Essa expressão é tão forte, né? Imagina ter o teu fôlego tomado. Eu, quando era pequeno, gostava de brincar na piscina de apneia. Eu entrava debaixo d'água, me segurava na borda da piscina, me forçando para ficar embaixo, e eu começava a contar os segundos para ver quanto tempo eu resistia. E eu começava contando 1, 2,
3, 4. Quando passava de 10, eu já estava contando 11, 12, 13, 14. Eu queria aumentar o número, mas o tempo era o mesmo. É um desespero perder o fôlego. E nessa música a gente diz: esse é o meu respirar, o teu Santo Espírito fazendo vida e morada em mim. O meu pão, o meu alimento, viver a tua vontade. E uma certeza, Paulo podia cantar, talvez a gente possa fazer a mesma coisa hoje: eu nada sou sem ti, eu estou perdido sem ti. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Senhor, quanta força nas palavras de um homem que a gente admira tanto na Bíblia, que é Paulo. Quanta coragem ao dizer que considera qualquer coisa como refúgio, como esterco, como lixo, quando contrastado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecimento que é muito mais do que conhecimento intelectual, mas é o deparar-se com o ser mais amoroso e glorioso do mundo. Poder estar face a face diante dele, poder ter a vida dele pulsando na vida da gente. Tudo perde o lugar, Senhor, quando o Senhor está no centro. Tudo perde o brilho e a beleza quando é a tua glória que nós vemos. Nós não nos tornamos menos, nós não nos tornamos desprezíveis, nós não nos tornamos menos importantes ou relevantes, porque temos ao Senhor no centro. Mas quem nós somos e tudo o que fazemos ganha mais propósito, ganha mais razão de ser, a partir daquilo que sabemos e vivemos no Senhor, quem somos no Senhor e quem Tu és para nós. Eu oro nessa manhã, Senhor, por esses corações, e eu oro pedindo ao Senhor que aquilo que as minhas palavras não puderam fazer, aquilo que a minha emoção pessoal tornou-se um obstáculo, que o Teu Espírito Santo, que toca corações, que muda corações, que derrama vida sobre corações moribundos, que o Teu Espírito Santo nos mostre a glória de Cristo Jesus, e que diante do Senhor, que diante do Teu amor, que diante da Tua glória, nós estejamos dispostos a dizer: Senhor, eu posso ter dinheiro e eu posso perder dinheiro, eu posso ter fama e eu posso perder fama, eu posso ter trabalho e eu posso perder trabalho, eu posso ter amigos e perdê-los, eu posso ter filhos e perdê-los, eu não posso perder a Ti, Senhor. Ah, Deus, é só o Teu Espírito Santo que pode gerar isso no nosso coração. Então é a Ele que eu clamo nessa manhã com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos isso. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão.
Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Sim, Senhor, e este é o meu pão. Jesus, tu és, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nada sou, perdido estou sem ti, Jesus, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Desesperado estou sem ti. Tu és a minha fonte, Senhor. Tu és a força da minha vida, Senhor. Por isso eu declaro: este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Paulo encerra dizendo no texto que lemos, no verso 9: eu quero ser encontrado nele, em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. Se você quer ser encontrado em Cristo, se talvez você esteja aqui ou esteja acompanhando online e diz: é isso que me falta hoje, hoje eu entendi, eu preciso ser encontrado em Cristo, é de Jesus que eu preciso. Se hoje Deus te toca o coração, não cogite a possibilidade de resistir, mas se renda a esse amor, se renda a Ele, passe pelo batismo. A gente quer ter a alegria de em breve poder batizar você aqui e ver essa nova vida ao lado de Jesus enchendo o teu coração. Senhor, obrigado por hoje, obrigado pela vida dos meus irmãos e as minhas irmãs, obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós aqui, nesse auditório, na casa de cada um que acompanha essa transmissão nesse momento, hoje, nessa nova semana e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, um ótimo feriado amanhã,
uma semana maravilhosa na presença de Jesus e no domingo que vem nós estaremos juntos aqui de novo. Não deixe de buscar seu filho lá em cima, não vá embora com tanta pressa, mesmo os beijos e o abraço ficando para depois. Continue aqui com a gente, vamos bater um papo, é bom estarmos juntos. Que Deus abençoe você.